Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar sobre Body Splash hoje. Eu peguei Body Splashes que parecem perfumes, não só no cheirinho, mas principalmente na fixação e projeção. Vou começar com a marca que vocês gostam bastante, que é o Pink. E hoje eu peguei aqui dois exemplares da Dona Pink, virginetes aí ficam loucas. Esse é o Obsessed, ele é inspirado no Scandal, tem o cheirinho do Scandal, então quem gosta daquela proposta de cheiro de mel que tem no Scandal vai gostar bastante do Obsessed. Eu sei que todos os perfumes da Pink, né, pelo menos quase todos já me falaram, são os mesmos cheiros dos perfumes com o mesmo nome, mas o nosso foco hoje são os Body Splashes. E assim, eu tenho também o perfume do Obsessed, e eu acho sinceramente que o Body Splash não deixa nada a desejar, tá? Fixa tão bem quanto o perfume. E esse é para quem quer aquela potência doce, gourmand, cheirinho até mesmo para noite. Ah, Suzy, mas Body Splash geralmente a gente usa após o banho. Fica a seu critério, vai de você. Mas ele tem um cheiro bem forte. Por exemplo, se fosse um banho da manhã, não é um cheiro que me deixaria relaxada. Traria uma pressão assim para quem vai sair, tá? Porque é bem doce, bem intenso. E o legal é que essa marca traz preços bem atrativos, principalmente quando entram em promoção, né? E aí eu tenho um outro deles aqui, que esse é o The Sunny. Só que vocês me falaram que o The Sunny parece que saiu de linha, não sei. Aí eu realmente não consigo acompanhar essa questão do que tá em linha e do que não tá. No site realmente ele tá indisponível, mas não sei se é uma questão só de estoque. Tem o perfume disponível, né? E o Body Splash estava indisponível lá. Mas ele é inspirado naquele Versace Bright Crystal, que é o rosinha. E é bem gostoso, bem parecido. Ele só é menos doce do que o Bright Crystal, que eu até tenho aqui. Eu achei ele com uma sensação assim de quem abriu um champanhe, mas com cheirinho de banho, né? Não fica com cheirinho de fruta, nem nada assim. Ele fica com cheirinho assabonetado. Então, é parecido com o original, mas é menos doce, né? Acaba ficando um pouquinho mais assim, banho tomado, cheirinho de ar-condicionado. É gostoso, tá? Bem cheirosinho. A vantagem dele é que realmente também fixa bem. Então, eu acho que a Pink, ela capricha na essência, né? Apesar de que não fica oleoso ao toque na pele. Não dá uma sensação assim de tá carregado demais. Mas é uma opção excelente, tá? Se vocês gostam de cheirinhos assim, com uma proposta mais longeva, né? Duradoura, eu acredito que vocês vão gostar da marca também, tá? Bem gostoso o The Sunny. O The Sunny, ele tem já um DNAzinho que eu já tô reconhecendo na Pink. Já o Obsessed, não. Ele é mais carinha assim de perfume importado mesmo. Esse já tem carinha de Pink. E aí, no seu bote, peguei também o Cereja Rouge, que é bem intenso. Esse não me lembra um perfume específico, apesar de que algumas pessoas comparam ele a perfumes de cereja, né? Então, existem alguns perfumes assim, agora eu me esqueci o nome, mas tem um da Tom Ford, que tem cereja, que a galera falou que ele é parecido. Eu não achei ele parecido especialmente com nenhum perfume, apesar da nota em evidência. Até com Baccarat Rouge já falaram que se parece, mas não achei não. Mas ele é um cheirinho de licor de cereja, tá? E tem um fundinho assim mais não tô conseguindo abrir com a mão só. Vou até dar uma cafungadinha nele aqui de novo, deixa eu ver. Mas ele tá com uma pegada assim mais licor mesmo. Ele é um cheirinho que lembra um pouco de maquiagem também. É bem cara de Boticário, Native Spa. Por quê? Porque tem aquele cheiro de banho que a Native Spa acaba trazendo pros perfumes, né? Uma sensação assim de banho de spa mesmo. Banho sofisticado, com produto caro, bom. Mas ele tem essa pegada de licor, um cheiro mais doce, né, que a gente chama de licoroso. É bem gostoso, fixa bastante na pele também, e é um perfume que eu vou até chamar de perfume, né, mas é um body splash. É um perfume que fica gostoso também à noite, tá? Apesar de que esse dá pra usar de dia, não tem problema não. Essa tampa é difícil, gente, colocar. Olha só, difícil colocar e tirar. Aí o Rosas Secretas, olha como as cores do Boticário estão bonitas, né, nos últimos tempos. O Rosas Secretas, ele já ficou bem parecido com o Delina. Então, quem gosta daquela lixia do Delina vai gostar. Porém, parece que foi inspirado no Exclusive, né? Que não é tão forte, não é tão doce, intenso quanto o tradicional. Mas é muito bom também. E o que eu gostei no Rosas Secretas é que ele pegou essa vibe Native Spa de ser cheiro meio de banho,
com a sensação da lixia, né, do Delina, e ficou super gostoso. Não acho ele amadeirado, mas dá pra sentir que tem notas amadeiradas no fundo também, tá? Não é aquele perfume que tem o cheiro de madeira, mas você percebe a presença de notas amadeiradas. Também tem uma fixação bem alta, bem legal. Ele é um cheirinho até que me remete um pouco à festa, eventos, tipo assim, vai ter uma festinha depois do trabalho, vai ter uma festinha de aniversário na casa de alguém, que é só aquela coisa assim mais básica, você não quer estar super arrumada, mas tem cara de festinha, sabe? Sei lá, tem cara assim de que a noite é uma criança. Achei ele bem gostoso. Esse poderia virar perfume. Se tivesse o perfume Rosas Secretas, eu acho que ia ser um baita sucesso. Apesar de que eu já acho que os splashes do Boticário fazem muito sucesso, mas dificilmente a gente tem um evento importante e pensa num body splash, né? Tipo o que eu acabei de falar. Tem uma festinha, mas não é uma festa. Você não vai a uma festa e vai colocar um body splash, que você vai ter, sei lá, receio de não durar muito, né? Então, por mais que eles tenham boa fixação, não é um perfume. Então, eu acho que a gente acaba querendo ter o perfume. Mas, eu digo pra vocês, a fixação é muito boa, tá? Se não for uma festa, assim, de horas e horas e horas e horas, você ainda vai ficar bastante perfumada. E o Morango Rubi, que assim que foi lançado, muita gente falou que era inspirado no... que era o nome daquele perfume de morango. Eu vou deixar a imagem aí, porque a minha mente viaja e eu não consigo lembrar. Olha, eu não acho que ele é parecido, não. Mas muita gente sentiu. Em algum momento, eu sinto uma pegada parecida. Mas esse perfume, que eu esqueci o nome, mas eu tô com ele na minha cabeça, ele tem um atalcadinho que eu não sinto aqui no Morango Rubi. Então, eu acho que isso fez falta. Não ter esse atalcadinho, pra mim, acabou não me remetendo. Mas a sensação do morango lembra por vezes, só que depois esse daqui fica bem azedinho e o do perfume fica bem doce, né? Então eu acho que não diria que são perfumes parecidos, né? Que esse foi inspirado, mas muita gente diz que é bem parecido, né? Então vai realmente de percepção, tá? O que eu achei que o Morango Rubi pecou é que ele é muito amadeirado. Gente, que perfume amadeirado! Eu sinto um morango e com pouco tempo eu só fico sentindo o cheiro de madeira. Então, é muita madeira. Eu acho que isso deu uma pecada. Eu não sei se foi experiência aqui da minha pele, né, especificamente. Mas eu acho que se tivesse um pouquinho menos de notas amadeiradas, eu ia gostar mais, ia me dar melhor com ele. Mas eu acho ele gostoso. E é um perfume, né? Também pra mim não tem nada de body splash, não tem frescor, não tem sensação de pós-banho, não. Ele é um perfume todo, sabe? Independente de ser parecido com o que eu tô deixando aí pra vocês e tal, eu acho que ele é um perfume, né? Ainda que com as suas particularidades. Bom, então temos aqui uma lista bombástica, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser acrescentar algum nessa lista, deixa aí nos comentários, que enquanto a gente vai assistindo o vídeo, é sempre bom dar uma olhada nos comentários e nas opiniões de vocês também. No mais, um beijo grande, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.